Está Ok. aqui no teu livro, pode ser. Pronto, então, eu no livro tenho alguns desafios que estão enquadrados em histórias, quando eu estou com amigos ou uma coisa do género, e há uma parte em que nós vamos à praia, e quando eu estava a escrever eu lembrei-me que nos protetores solares, isto não é muito matemática, é mais tipo conhecimento geral, mas pronto, nos protetores solares aparece um número, não é? Temos a proteção de fator 30, de fator 50, de fator 15, é o fator de proteção solar. E eu lembrei-me, opa, já que eu estou a falar disto, matemática na praia, o que raio é que significa este número? E vou explicar-vos. Pode ser? Sim. Pode, Estou vai. muito entusiasmada. Está tudo feliz, hein? Falaste em protetores na praia, ficou tudo na... Não, em explicares matemática associada aos protetores, nós só registámos protetores. Não, quer dizer, mas lá está, isso que eu vou falar é completamente básico. E eu volto a dizer, isto não é bem matemática, mas eu achei que era uma curiosidade interessante, Pronto. porque muita gente não sabe o que é que significa o fator de proteção solar, não é? Muitas vezes nós temos aquela ideia de que se nós temos um protetor com um fator de proteção... fator de proteção. Pois, em português eu não sei. 15, não é? E se temos um fator de proteção solar 30, por exemplo, podemos ter um fator de proteção solar 50 e por aí fora. E, eu acho que é natural uma pessoa pensar, ok, se eu usar, por exemplo, o de 30, então se calhar ele deve bloquear 2 vezes mais os raios ultravioleta do que o de 15, o de por 15, exemplo. não é? Parece mais ou menos sensato. A verdade, o que é que significa este número? Vamos imaginar que eu com a minha pele aguento, sei lá, 20 minutos ao sol sem me queimar, ok? Naturalmente, sem ter nada, eu aguento 20 minutos ao sol sem me queimar. O que acontece ao usar, por exemplo, um protetor de fator 15 é que eu vou aguentar ao sol sem me queimar 15 vezes esse tempo. Ou seja, eu passo a aguentar ao sol sem me queimar, depois de eu aplicar protetor na dose recomendada e retocar a cada 2 horas, aguento, que é 300 minutos, né? São 5 horas, certo? Certo. Pronto, se bem que lá está, eu não sei se estou a tabar alguma coisa, é Sim, preciso retocar a 2 tu aqui não estás a agarrar à questão se isto é o correto ou não em termos dermatológicos. Estás a usar o exemplo para as contas. É bom que fique claro. Portanto, o que significa é, se eu, naturalmente, ao fim de 20 minutos fico com uma lagosta, então, depois de eu usar, por exemplo, um protetor com fator 30, aguento 30 vezes mais sem ficar queimada. Se for 50, eu aguento 50 vezes mais ao tempo. Pronto, isto é mais ou menos assim... Em teoria, porque lá está, depois é preciso nós renovarmos e depende das nuvens e do caraças. Mais, e é isso? Eu fazer assim, não, calma. É que até Então, aqui... tipo, é só isso. Espera, não, eu vou para aqui que é para eu ver bem que eu assim estou ali todo Pronto, constipado. mas agora, a verdade é que, apesar disto, cada um deles está associado a uma certa percentagem do bloqueio dos raios ultravioleta. E se não me engano, por exemplo, um fator 15 significa que ele vai bloquear 93% dos raios ultravioleta que chegam à pele. Este aqui vai bloquear 97% dos raios ultravioleta e este aqui 98%. Ok? Então há aqui algumas coisas a terem atenção, que é, de facto, tu estás a ver que, por exemplo, lá está, eu estou a comparar o 30 com o 15 porque este é o dobro deste. Ele não bloqueia 2 vezes mais raios, percebes? A diferença é só aqui de 4%. Portanto, aquela ideia que nós temos, ei, o 30 é muito melhor do que o 15, ou o 50 é muito melhor do que o 30. Olha as percentagens. É quase, são muito semelhantes, contrariamente àquela ideia intuitiva que nós temos. Por isso é que dizem que, lá está, se calhar não compensa assim tanto a gente usar um grau muito elevado e não sei o quê. Mas agora, uma coisa é certa, se nós imaginarmos, vamos aqui vou escrever aqui em baixo, para percebermos isto melhor, uma situação hipotética. Imagina que eu tenho 100 fotões aqui de raios ultravioleta, ou lá o que é. Ok? Então temos aqui 2 situações. Isto aqui é a minha mão, eu desenho muito bem. 1, 2, 3, 4, 5. Isto é o meu braço, num caso. Este é o meu braço, noutro caso, e aqui eu vou usar um fator de... Oi? Eu é logo com a mão. Que é o hábito à norte. 15 e aqui 30.
Então significa que se eu usar um fator de proteção 15, como ele, 93 destes fotões, vamos dizer como ele bloqueia 93% dos raios ultravioleta, 93 vão para o ar e só passam 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Portanto, só 7, imagina que nos atingiam e iam fazer as neiras. Aqui, no caso da proteção 30, só 97 3. vão para o ar, exato, só 3. Portanto, de facto, tu repara, destes 7, nós aqui ainda conseguimos eliminar um bocado mais de metade. Portanto, há uma diferença entre os dois se nós pensarmos em termos das coisas que são atingidas, mas em termos de percentagens de bloqueio, a diferença não é assim tão grande. E pronto, eu simplesmente... Deste este exemplo para as pessoas perceberem como são contas outras, mas que podem ter influência na nossa vida.